O ar-condicionado da sala de reuniões zumbia. Um contraponto frio à tensão palpável que pairava sobre a mesa de mogno polido. João Adib Marques, com seus olhos intensos e cheios de uma paixão quase febril, gesticulava, as mãos traçando no ar o futuro grandioso que ele vislumbrava para a CIMED. A empresa, fundada pela sua família, era mais do que um negócio. Era um organismo vivo, pulsando com a promessa de inovação e um legado a ser construído. Ele era o jovem visionário, impulsionado por um desejo insaciável de superar as expectativas, de levar o sobrenome Marques a patamares nunca antes imaginados no competitivo mundo farmacêutico. Do outro lado da mesa, Carlos Marques, o patriarca, observava o filho com uma mistura de orgulho e preocupação. Seus cabelos grisalhos e as rugas ao redor dos olhos contavam a história de uma vida de trabalho árduo e, mais notavelmente, de um passado marcado por dificuldades financeiras que o haviam ensinado a ser um homem cauteloso. A sabedoria de Carlos era forjada na dor dos reveses, e sua principal motivação era a segurança, a preservação cuidadosa do que já havia sido arduamente conquistado. Ele via a chama no olhar de João Adib, a mesma chama que ele um dia possuíra. Mas também enxergava o abismo que a audácia, desacompanhada da prudência, poderia abrir. A CIMED, naqueles primórdios, era uma embarcação pequena em um oceano tempestuoso. A concorrência era feroz, tubarões nadavam por todos os lados, e a desconfiança do mercado era um fardo pesado. João Adib propunha estratégias ousadas, quase imprudentes, que colidiam frontalmente com a natureza precavida de Carlos. O filho queria expandir, arriscar. O pai queria consolidar, proteger. Pai, precisamos inovar. Não podemos ficar parados enquanto o mundo avança. Este novo produto, o Vitalix, é a chave. Ele vai revolucionar o mercado de suplementos vitamínicos, argumentava João Adib, a voz vibrante de convicção. Carlos suspirou, ajeitando os óculos na ponte do nariz. João, entendo sua visão, mas o investimento é colossal. E se falhar? Já passamos por momentos difíceis. Não podemos nos dar ao luxo de outro passo em falso. A margem de erro é mínima, meu filho. A sombra do passado, de dívidas e noites sem sono, pairava sobre suas palavras. Um fantasma que ele nunca conseguira exorcizar completamente. Mas a paixão de João Adib era um rio que não podia ser contido. Ele insistiu, argumentou, e com uma mistura de persuasão e teimosia juvenil, obteve a aprovação relutante do pai para o lançamento do Vitalix. O produto chegou ao mercado com uma campanha de marketing agressiva, um investimento que drenou quase todas as reservas da empresa. Por um breve período, parecia que João Adib estava certo. As vendas iniciais foram promissoras, a imprensa especializada elogiava a ousadia. Então, veio o baque. Problemas inesperados na cadeia de suprimentos, uma falha na produção de um lote crucial e uma campanha difamatória orquestrada por um concorrente anônimo. O Vitalix, que era para ser o triunfo de João Adib, transformou-se em um pesadelo. Os estoques encalharam, os pedidos foram cancelados, e a CIMED se viu à beira da falência. O gatilho dramático havia sido puxado. A desilusão nos olhos de Carlos foi um golpe mais duro para João Adib do que qualquer perda financeira. O pai, que havia confiado, agora via seus piores medos se materializarem. Os fantasmas do passado de Carlos voltaram com força total, e a relação entre pai e filho foi gravemente abalada. A empresa estava em frangalhos, e a confiança, um pilar da família Marques, rachou. Longe dali, nas sombras de um escritório pouco iluminado, uma figura observava as notícias sobre o quase colapso da CIMED. Um sorriso frio e amargo se formou em seus lábios. Seus olhos, cheios de um ressentimento profundo e antigo, brilhavam com uma satisfação contida. Para ele, aquilo era apenas o começo. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo.
Ainda que a CIMED tivesse cambaleado à beira do abismo, a resiliência intrínseca à família Marques, forjada em gerações de desafios, permitiu que a empresa iniciasse uma lenta e dolorosa recuperação. João Adib, embora ferido em seu orgulho e abalado pela desconfiança do pai, não se dobrou. Com o apoio relutante de Carlos, que apesar da mágoa, não conseguia abandonar o barco da família, ele mergulhou de cabeça na reestruturação. As cicatrizes do passado, contudo, persistiam, e a sombra do quase fracasso pairava sobre cada decisão. João Adib, agora mais cauteloso, mas ainda com o fogo da inovação queimando, implementou estratégias de marketing arrojadas, focando na conexão emocional com o consumidor e na transparência. Lentamente, a CIMED começou a ganhar terreno novamente, reconquistando a confiança de distribuidores e clientes. No entanto, enquanto João Adib lutava para reconstruir, uma ameaça silenciosa se movia nas sombras. O adversário, um homem cujo nome era sinônimo de ressentimento e mágoa, observava cada passo da CIMED. Ele era um ex-parceiro de negócios da família Marques, um elo de um empreendimento antigo que havia terminado em amargura e na sensação de traição. Para ele, o sucesso da CIMED era um lembrete constante de uma injustiça pessoal, e a vingança se tornara o motor de sua existência. Seu plano não era apenas derrubar a empresa, mas desmantelar o legado da família Marques peça por peça. O adversário não agia diretamente, mas tecia uma rede de intrigas nos bastidores. Ele utilizava informações distorcidas, boatos maliciosos e contatos estratégicos para desestabilizar a reputação da CIMED. Artigos plantados em publicações menores questionavam a qualidade dos produtos. Ex-funcionários eram incentivados a espalhar rumores sobre a gestão e talentos promissores eram cooptados com ofertas tentadoras e promessas vazias. A CIMED, que mal havia se reerguido, começou a sentir os efeitos de uma guerra invisível. As vendas estagnaram novamente, e a moral da equipe despencou. João Adib sentia a pressão, mas não conseguia identificar a fonte exata dos ataques. Em um momento de desespero e frustração, durante um evento do setor, João Adib se viu frente a frente com um antigo rival de mercado, um empresário que sempre o havia olhado com desdém, considerando suas estratégias muito agressivas e sua juventude uma desvantagem. Para a surpresa de João Adib, o rival não veio com a habitual provocação, mas com um olhar de preocupação. "Marques", começou ele, com uma voz mais suave do que o habitual. "Não sei o que está acontecendo com sua empresa, mas sinto que estamos na mesma mira. Meus melhores engenheiros foram abordados, e boatos estranhos estão circulando sobre minha linha de produção." A ficha caiu para João Adib. O adversário não estava atacando apenas a CIMED. Ele estava orquestrando uma campanha mais ampla, visando qualquer um que pudesse cruzar seu caminho ou que, de alguma forma, representasse um sucesso que ele próprio não havia alcançado. Uma aliança inesperada, nascida da necessidade e de um inimigo comum, começou a se formar. Frágil no início, mas com a promessa de força se unida. João Adib e o antigo rival trocaram informações, construindo um perfil do manipulador invisível. Enquanto a CIMED enfrentava essa nova onda de ataques, João Adib começou a questionar seus próprios métodos. As palavras de seu pai ressoavam em sua mente. "A prudência é uma virtude, meu filho. A confiança e a ética são a base de qualquer negócio duradouro." A experiência amarga com o Vitalix, e agora os golpes de o adversário, o forçavam a refletir sobre a importância de construir não apenas um império, mas um império com bases sólidas de integridade. Ele percebia que a impulsividade, embora gerasse resultados rápidos, também abria brechas para a vulnerabilidade. O adversário, sentindo o cerco se fechar, desferiu um golpe financeiro significativo. Através de manobras complexas no mercado de ações e de informações vazadas sobre um suposto recall de um produto menor,
ele conseguiu provocar uma queda acentuada nas ações da CIMED. A empresa, que estava se recuperando, sofreu um revés brutal. Foi nesse momento de crise que, através de uma investigação conjunta com o antigo rival e a ajuda de alguns contatos leais, João Adib finalmente descobriu a identidade por trás de O Adversário. O nome que ele havia esquecido por anos reacendeu memórias de conversas tensas e desentendimentos antigos. A profundidade do ódio que aquele homem nutria pela família Marques era palpável, e João Adib percebeu que a batalha pela CIMED era muito mais do que uma disputa de mercado. Era uma guerra pessoal, com raízes em um passado que ele mal compreendia. A CIMED agora enfrentava sua maior crise. A queda nas ações, orquestrada com maestria por O Adversário, manchara a reputação da empresa de forma profunda, e os recursos, que mal haviam sido restabelecidos, agora escasseavam perigosamente. Era um golpe calculado, visando não apenas o financeiro, mas o moral da equipe e a confiança do mercado. João Adib sentia o peso do mundo em seus ombros, mas desta vez não estava sozinho. Carlos, o patriarca, observava a devastação com um misto de dor e determinação. Os fantasmas do passado que tanto o assombravam, agora eram um catalisador para uma união que parecia improvável. Pai e filho precisavam unir forças como nunca antes, não apenas para salvar a empresa, mas para proteger o legado de gerações. Para João Adib, a luta pela CIMED transcendia a mera sobrevivência financeira. Era uma oportunidade de redenção, de provar seu valor não apenas para a empresa que ele sonhava em expandir, mas, acima de tudo, para sua família. Queria redimir os erros do passado, as decisões precipitadas que quase levaram tudo ao colapso. Para Carlos, a motivação era igualmente poderosa: proteger o nome Marques, preservar o que havia sido construído com tanto suor e sacrifício. A honra da família estava em jogo, e ele estava disposto a lutar até a última gota de sua energia. Nesse momento de extrema adversidade, a verdadeira força da família Marques se revelou. Membros mais jovens, que antes observavam as operações da CIMED de uma certa distância, agora se aproximavam, trazendo novas perspectivas e uma energia renovada. Sobrinhos com formação em tecnologia, primos com experiência em logística, todos se uniam, oferecendo suas habilidades e seu tempo. A esposa de João Adib Marques, uma figura de apoio e sabedoria silenciosa, desempenhava um papel crucial na sua resiliência. Ela era a rocha em meio à tempestade, a voz calma que o lembrava de sua força interior e do propósito maior de seu trabalho. Suas palavras, ditas em momentos de desespero, eram bálsamos que reacendiam a chama da esperança em João Adib. A investigação para combater o adversário se intensificava. João Adib e Carlos, trabalhando lado a lado, mergulharam nos arquivos antigos da empresa, buscando qualquer pista, qualquer irregularidade que pudesse explicar a profundidade do ódio do inimigo. Foi durante essa busca exaustiva que eles desenterraram segredos obscuros do passado da família. Documentos empoeirados, cartas amareladas, registros de transações esquecidas começaram a pintar um quadro mais complexo. A traição que o adversário alegava ter sofrido não era uma invenção. Havia uma base, uma verdade amarga por trás de seu ressentimento. Uma decisão de negócios, tomada há décadas por um ancestral da família Marques, havia prejudicado gravemente o pai de O Adversário, levando-o à ruína e ao descrédito. A traição, eles perceberam com um choque gelado, não fora unilateral. O ódio tinha raízes profundas, plantadas em uma injustiça antiga. João Adib se viu dividido por um conflito interno avassalador. A raiva pelo que o adversário estava fazendo a CIMED era inegável, mas agora essa raiva se misturava a uma compreensão dolorosa. Sua própria família, da qual ele tanto se orgulhava, tinha uma parcela de culpa no passado. Como poderia lutar com a mesma convicção, sabendo que a semente do conflito havia sido plantada por seus próprios antepassados?
Carlos, o patriarca, sentia o peso da história, o legado de um erro que reverberava através das gerações. Seu rosto envelhecido mostrava a luta interna entre a lealdade à família e a dolorosa verdade que emergia das sombras. A CIMED estava à beira do abismo, mas a família estava mais unida do que nunca, forjada na adversidade. A dor da revelação do passado, paradoxalmente, havia solidificado os laços. Eles não eram perfeitos, mas eram uma unidade. E no meio dessa união, uma pista crucial foi descoberta. Um mapa de rotas de distribuição, com anotações cifradas, que pertencia a um antigo funcionário de O Adversário. Aquelas anotações, uma vez decifradas, revelaram um plano ainda mais sinistro do que imaginavam. O adversário não queria apenas a queda da CIMED. Ele planejava monopolizar o mercado de um medicamento essencial, vital para milhares de pessoas, usando a crise da CIMED como cortina de fumaça para sua jogada final. A batalha, agora, era muito maior do que a sobrevivência de uma empresa. Era uma luta pela vida de muitos. A verdade, como um rio que transborda, não podia mais ser contida. João Adib e Carlos, com os documentos empoeirados e as cartas amareladas em mãos, confrontaram a realidade nua e crua sobre o passado. A traição que o adversário alegava ter sofrido, aquela que acendeu a chama de sua vingança, foi confirmada. Não era uma invenção, mas um fato histórico, com nuances que revelavam a complexidade e a moral cinzenta da situação. A família Marques, em gerações passadas, havia de fato se beneficiado de uma manobra comercial que levou o pai de O Adversário à falência e ao ostracismo. Não foi um ato de maldade gratuita, mas uma decisão de negócios agressiva, comum à época, porém com consequências devastadoras para a outra parte. Nesse turbilhão de revelações, surgiu a figura de um antigo funcionário da CIMED, um homem de cabelos grisalhos e olhos cansados, chamado Miguel. Leal à família Marques por décadas, Miguel sempre guardou segredos que pesavam em sua alma. Ao ver a empresa à beira do colapso e a família em desespero, ele decidiu que era hora de falar. Em uma reunião tensa e carregada de emoção, Miguel ofereceu seu testemunho. Com uma voz trêmula, ele detalhou os eventos daquela época distante, confirmando a versão de O Adversário, mas também contextualizando as pressões e as decisões difíceis que levaram àquela situação. Explicou que o ancestral dos Marques não agiu por malícia, mas por uma necessidade desesperada de salvar o próprio negócio, que também estava à beira da ruína. Sua narrativa, embora dolorosa, trouxe clareza e uma perspectiva mais humana aos eventos. João Adib viu-se diante de um dilema moral excruciante. A verdade completa, se exposta, poderia manchar o nome da família Marques, arrastar para a lama a reputação que tanto se esforçaram para construir. Mas encobrir os erros, continuar a mentira, não seria uma traição aos seus próprios valores e à nova ética que ele tentava incutir na CIMED? A decisão pesava como chumbo em sua consciência. Ele olhou para Carlos, o patriarca, cujo rosto refletia um sofrimento profundo. O remorso e a culpa consumiam o homem, que via o legado de sua família desmoronar sob o peso de um erro ancestral. O adversário, por sua vez, sentindo que seus segredos estavam sendo desenterrados e que a família Marques poderia usar isso contra ele, intensificou seus ataques. Ele não queria apenas destruir a CIMED. Ele ansiava por humilhar publicamente a família Marques, desnudá-los de sua dignidade e de sua honra. Seus métodos tornaram-se ainda mais cruéis e implacáveis. Ele vazou informações distorcidas para a mídia, criou campanhas difamatórias nas redes sociais e até mesmo tentou sabotar as linhas de produção da CIMED, visando causar pânico e desconfiança entre os consumidores. A situação era desesperadora e a CIMED sangrava por todas as frentes. Carlos, o patriarca, passava as noites em claro, assombrado pelos fantasmas do passado. A culpa o corroía, e ele sentia o peso das gerações em seus ombros. João Adib, por sua vez,
Tentava encontrar um caminho que honrasse o passado, aceitando os erros sem se deixar consumir por eles, e construísse um futuro ético para a empresa. Ele sabia que a transparência, por mais dolorosa que fosse, era a única maneira de reconstruir a confiança. Mas como fazê-lo sem destruir tudo o que restava? A CIMED tornou-se o epicentro de um escândalo público sem precedentes. O adversário, com sua rede de contatos e sua capacidade de manipulação, orquestrou uma série de reportagens e artigos que expunham parte dos segredos da família Marques. As manchetes eram sensacionalistas, os comentários nas redes sociais, virulentos. A empresa estava em xeque, sua imagem pública despedaçada. A família Marques, acuada, precisava tomar uma decisão crucial e rápida sobre como responder a essa avalanche de acusações. O futuro da CIMED, e talvez o de sua própria honra, dependia disso. João Adib, com a alma pesada pela verdade revelada e a mente clara sobre a urgência da situação, tomou a decisão que mudaria o rumo da CIMED para sempre. Não seria um embate nos tribunais ou uma guerra de bastidores, mas um confronto público, pautado pela verdade e um pedido sincero de redenção. Ele convocaria uma conferência de imprensa, não para se defender, mas para confessar as falhas do passado da família e propor um novo caminho para a empresa. Era um risco imenso, uma aposta de tudo ou nada na honestidade. Enquanto João Adib se preparava para o que seria o discurso mais importante de sua vida, o adversário, furioso com a ousadia e a aparente calma da família Marques, intensificava seus ataques. Ele não podia permitir que a narrativa fosse controlada por João Adib. Seu plano era claro: sabotar a CIMED em seu ponto mais vulnerável. Através de seus contatos obscuros e de uma rede de informantes, o adversário descobriu que a CIMED estava prestes a lançar um novo lote de um medicamento essencial, vital para o tratamento de uma doença crônica. Ele orquestrou uma complexa operação para contaminar esse lote, não de forma a causar danos diretos, mas para gerar uma falha de qualidade que forçaria um recall em massa, destruindo a reputação da CIMED de forma irreparável e criando um pânico generalizado no mercado. No dia da conferência, o auditório estava lotado. Jornalistas, analistas de mercado e até mesmo alguns concorrentes curiosos enchiam o ambiente. A tensão era palpável. João Adib subiu ao palco, seu rosto pálido mas determinado. Ao seu lado, Carlos Marques, o patriarca, com a cabeça erguida, mas os olhos marejados. A esposa de João Adib estava na primeira fila, um pilar de força silenciosa. João Adib começou seu discurso não com defesas, mas com uma confissão. Ele falou sobre a fundação da CIMED, os sonhos de seu avô, os desafios iniciais, e com uma voz embargada, abordou a manobra comercial do passado que prejudicou o pai de o adversário. Ele não tentou justificar, mas contextualizou, explicando as pressões da época e as lições aprendidas. Assumiu a responsabilidade pelos erros da família, pedindo desculpas públicas pelo sofrimento causado. Em seguida, ele virou a página, apresentando sua visão para um futuro de ética inabalável, responsabilidade social e inovação focada no bem-estar do paciente. Ele prometeu que a CIMED não seria apenas uma empresa farmacêutica, mas um exemplo de como o passado pode ser superado com honestidade e comprometimento. A reação do público foi mista. Alguns jornalistas eram céticos, outros, visivelmente tocados pela franqueza de João Adib. A opinião pública se dividia. As redes sociais explodiam com debates acalorados, mas a honestidade crua de João Adib começava a conquistar corações e mentes. Sua coragem de expor as vulnerabilidades da própria família, em vez de escondê-las, ressoou com muitos. Enquanto João Adib discursava, a sabotagem de o adversário estava em andamento. Quase no momento de sua conclusão, uma notícia urgente chegou à equipe de crise da CIMED. Um alerta de contaminação no lote do medicamento essencial. O plano de o adversário estava prestes a se concretizar.
O pânico começava a tomar conta nos bastidores. Mas, em uma virada inesperada, um antigo rival de mercado, que havia formado uma aliança tênue com João Adib contra as táticas sujas de o adversário, interveio. Este rival, que vinha monitorando as movimentações de o adversário há semanas, havia antecipado um movimento desse tipo. Usando sua vasta rede de contatos e sua influência, ele conseguiu acionar as autoridades reguladoras e as forças de segurança a tempo de interceptar o lote contaminado antes que chegasse à distribuição. A sabotagem foi frustrada no último minuto. A notícia da tentativa de sabotagem e da intervenção do rival vazou quase imediatamente, chocando a todos. O adversário foi desmascarado. Suas últimas tentativas de destruição foram frustradas, e a evidência de sua má-fé era inegável. A CIMED, embora ferida pela batalha e ainda se recuperando das revelações do passado, sobreviveu. O futuro, no entanto, ainda era incerto. As consequências do confronto reverberavam, deixando cicatrizes profundas, mas também uma nova camada de resiliência. A luta não havia terminado, mas o pior havia passado. A CIMED emergiu daquela tempestade não ilesa, mas inegavelmente transformada. A imagem da empresa, antes arranhada pelas revelações do passado e pelas maquinações de o adversário, agora era vista com um novo respeito. A honestidade brutal de João Adib, sua coragem em expor as falhas da própria família e seu compromisso inabalável com a ética ressoaram profundamente. Não era apenas uma questão de sobrevivência, mas de uma redefinição de propósito. A CIMED não era mais apenas uma empresa farmacêutica. Tornara-se um símbolo de resiliência e de uma busca incessante pela redenção. Um farol de como os erros do passado podem pavimentar o caminho para um futuro mais íntegro. O adversário, por sua vez, enfrentou as consequências de suas ações. Desmascarado publicamente pela tentativa de sabotagem e pela intervenção do antigo rival de João Adib, ele foi isolado. A justiça, acionada pelas autoridades reguladoras e com base nas provas irrefutáveis, agiu. Ele perdeu não apenas sua influência, mas também sua credibilidade. Não houve um vislumbre de arrependimento em seus olhos, apenas uma amargura profunda e um ódio latente que, embora não pudesse mais causar danos a CIMED, ainda o consumia. Ele permaneceu amargurado, sem poder, uma sombra do homem que um dia ousou desafiar o Império Marques. A família Marques, mais unida e forte do que nunca, consolidou-se como um pilar inabalável de apoio para João Adib. Carlos Marques, o patriarca, outrora cauteloso e assombrado por seus próprios fantasmas, encontrou a paz. Ele viu em seu filho não apenas o sucesso financeiro, mas um líder que soube transmutar a dor em força, o erro em aprendizado. Sua sabedoria e experiência, antes vistas com certa resistência por João Adib, agora eram valorizadas e incorporadas ao novo DNA da empresa. A esposa de João Adib, sempre uma figura de apoio e sabedoria, continuava a ser sua bússola moral, mantendo-o ancorado e lembrando-o da importância dos valores humanos acima dos lucros. Os membros mais jovens da família, inspirados pela coragem de João Adib e pela resiliência de Carlos, trouxeram novas perspectivas e energia, injetando um dinamismo renovado na CIMED, garantindo que a inovação e o espírito empreendedor continuassem a florescer. Com o apoio irrestrito de Carlos e da família, João Adib redefiniu a missão da CIMED. A inovação responsável tornou-se a pedra angular de todas as suas operações. Não se tratava mais apenas de desenvolver novos medicamentos, mas de fazê-lo de forma ética, transparente e com um impacto social positivo. A CIMED investiu pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, buscando soluções que realmente fizessem a diferença na vida das pessoas, com um foco renovado em acessibilidade e sustentabilidade. Programas sociais foram implementados, voltados para a saúde e educação em comunidades carentes, um testemunho do compromisso da empresa em retribuir à sociedade.
Os erros do passado não foram varridos para debaixo do tapete. Foram lembrados como lições valiosas, gravadas na memória corporativa para garantir que a história não se repetisse. A CIMED prosperou, não apenas financeiramente, mas como um modelo de negócios ético e humano. Sua reputação cresceu exponencialmente, atraindo os melhores talentos e a confiança de consumidores e parceiros. Tornou-se um exemplo de como uma empresa pode superar adversidades profundas, reconstruir sua imagem e, no processo, se tornar algo muito maior do que era antes. Um legado de superação e transformação estava sendo construído, tijolo por tijolo, com a honestidade e a integridade como seus alicerces. Anos se passaram. Em um final de tarde, João Adib e Carlos Marques caminhavam pelos jardins da sede da CIMED, agora expandida e modernizada, um testemunho silencioso de sua jornada. O sol poente tingia o céu de tons alaranjados e roxos, lançando longas sombras sobre a grama bem cuidada. João Adib, com alguns fios brancos a mais nos cabelos, mas com o mesmo brilho visionário nos olhos, olhava para os prédios imponentes que abrigavam milhares de colaboradores dedicados. Carlos, apoiando-se levemente em uma bengala, mas com um sorriso sereno, observava o filho com um orgulho indisfarçável. "Conseguimos, pai", disse João Adib, a voz embargada pela emoção, mas carregada de uma paz conquistada. "Conseguimos transformar a dor em propósito." Carlos apertou o ombro do filho. "Você conseguiu, meu filho. Você construiu algo que vai além de nós. Um legado de verdade, de resiliência e de esperança." Eles permaneceram ali, ombro a ombro, olhando para o futuro com esperança e orgulho. A CIMED, sob a liderança de João Adib Marques, havia superado as adversidades mais sombrias e construído algo maior do que eles mesmos, um testemunho duradouro do poder da honestidade, da união familiar e da incessante busca por um propósito maior. O passado havia sido um professor cruel, mas o futuro agora era um horizonte de infinitas possibilidades.